Estamos de volta com o Direto do Plenário. Dentro de instantes saberemos qual o primeiro processo a ser chamado para julgamento, pois os ministros já estão nesse momento se dirigindo aos respectivos lugares para o início da sessão plenária de hoje, quarta-feira, portanto. Dentro de instantes, a leitura da ata da sessão anterior e tudo você acompanha ao vivo direto do plenário. Sentemo-nos. Boa tarde a todos. Declaro aberta a 32ª sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra ao senhor secretário, Luiz Tomimatsu, para que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 34ª sessão extraordinária, realizada em 14 de novembro de 2013, presidência do ministro Joaquim Barbosa, procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Perdoar os seguintes processos: embargos, declaração no agravo regimental, no agravo do instrumento, agravo regimental, no agravo regimental em habeas corpus, embargos, declarações de inquérito e recurso extraordinário. Senhores ministros, comunico a vossas excelências que estão presentes neste plenário os alunos dos cursos de Direito das seguintes instituições: Unievangélica, Centro Universitário de Anápolis, Campus Ceres, Goiás, Faculdade de Estácio de Sá, de Vitória, Espírito Santo, Centro Universitário do Distrito Federal, de Brasília, e Universidade de Itaúna, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos a essa sessão, que espero ser proveitosa a todos. Agora, a leitura também foi muito rápida. Já houve a proclamação do julgamento da questão dos embargos e a ata? Sim, eu submeti a ata na sessão anterior, divulguei a ata no mesmo dia, de acordo com o que foi decidido pelo plenário. A ata não está publicada, mas foi divulgada no mesmo dia. Não. Vamos começar pelo ministro Dias Toffoli. Vossa Excelência relator do recurso extraordinário número 208.526, ou melhor, o relator ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência tem vista. Já não votam os ministros Teori Zavascki e Luiz Fux, neste caso. Senhor presidente, os dois, aliás. São dois. São dois, né? Eu inclusive apregou o seguinte, é o RE 256.304, também da relatoria do ministro Marco Aurélio, com vistas a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu faço a leitura do meu voto vista exatamente no recurso extraordinário 256.304 do Rio Grande do Sul, cujos fundamentos do voto servirão também para o outro recurso. No extraordinário, interposto com fundamento na linha A do permissivo constitucional, sustenta-se que a fixação do valor da OTN de janeiro de 1989, com base em índice diverso do índice de preços ao consumidor, na forma dos artigos 30, parágrafo 1º da Lei 7.730 de 89 e 30 da Lei 7.799 de 89, caracterizaria expurgo da correção monetária. Então, o que está aqui em discussão é exatamente eventual expurgo da correção monetária, com ofensa aos artigos 145, parágrafo 1º, 150, linhas A e B, e 153, inciso 3, da Carta da República. De acordo com as razões apresentadas, a técnica utilizada levaria à tributação de montante que não constitui acréscimo de patrimônio, porquanto conduziria à apuração de lucro fictício, representando, além de confisco, indisfarçável aumento indireto de tributo. Após o voto do eminente relator ministro Marco Aurélio, dando provimento ao recurso extraordinário do particular, e dos ministros César Peluso,
Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que igualmente o proviam, bem como dos ministros Eros Grau e Vossa Excelência, ministro-presidente Joaquim Barbosa, que não conheciam do recurso, pedi vista dos autos, destes autos e do RE 208.526, que versa sobre o mesmo tema. Eu estou, inicialmente, conhecendo, senhor presidente, de ambos os recursos, pois as normas legais que versam sobre correção monetária são passíveis de ter a constitucionalidade aferida na medida em que poderiam, em tese, implicar em distorção da noção constitucional de renda. Todavia, no mérito, eu peço vênia ao eminente relator e àqueles que o acompanharam para apresentar o seguinte voto divergente de mérito. Os votos divergentes que foram proferidos até o momento foram votos divergentes quanto ao conhecimento. O caso em tela, eu estou conhecendo. Obrigada. Mas divergindo quanto à solução do caso. E digo que o caso em tela não trata de ausência de atualização monetária, pois as leis 7.730 de 89 e 7.799 também de 89 previram tal atualização. A insurgência é tão somente quanto ao índice fixado pelo legislador. BTNF para a correção das demonstrações financeiras, balanço, relativamente ao mês de janeiro de 89, o qual não teria refletido a real inflação do período em discussão, importando numa tributação de lucro fictícia. No julgamento do RE 201.465 de Minas Gerais, esta Corte já apreciou a matéria da correção monetária das demonstrações financeiras das empresas, decidindo, então, pela constitucionalidade do artigo 3º da Lei 8.200, de 28 de junho de 1991, que veio reconhecer a diferença real, em 1990, entre o BTNF, índice oficial fixado em lei, e o IPC, mas diferiu a compensação para os 4 exercícios posteriores, à razão de 25% ao ano. O fundamental no julgado referido, que se amolda à espécie, é a orientação de que a dedução das diferenças resultantes da adoção do IPC em 4 períodos base, a partir de 1993, como previsto na referida lei, consubstanciaria benefício, ou seja, favor fiscal, concedido ao contribuinte, de modo a tornar menos gravosa a carga tributária a que estava submetido, em razão da substituição ou alteração de indexadores econômicos incidentes nas demonstrações financeiras. Ao decidir que a dedução da diferença entre a BTNF e o IPC seria um favor fiscal e que, portanto, o legislador ordinário não estaria obrigado a prever essa compensação integralmente, o plenário da Corte o fez sob o fundamento de que não há direito constitucional à observância de um determinado índice de correção monetária. Não há direito constitucional à observância de um determinado índice de correção monetária. Destaco e sublinho esta parte do meu voto. Essa foi a razão central do reconhecimento da constitucionalidade do diferimento previsto no artigo 3º da Lei 8.200 de 91. No seu voto, o ministro Nelson Jobim já destacava que, passo a citar, não há um lucro real que seja íncito ao conceito de renda, e que a pretensão de que a inflação efetiva deva ser em qualquer hipótese, e mesmo sem permissão legal, este é o nó, mesmo sem permissão legal, objeto de dedução para apuração do lucro real, importaria em trabalhar com um conceito ontológico de lucro real, algo que está no mundo independentemente de lei, independentemente de regra legal, disse
Nelson Jobim à época. Digo eu, na sua linha de argumentação, que a mim parece ser a mais acertada, o acórdão recorrido teria partido da premissa equivocada, naquele caso, que um conceito que estaria contido na expressão renda, do inciso 3 do artigo 153 da Constituição, seria o de renda real. Tal como o ministro Jobim, para mim, inexiste uma indexação constitucional. Tal como o ministro Jobim, para mim, não existe uma indexação constitucional. Como ressaltado por Sua Excelência na ocasião, passo a citar Nelson. Se assim fosse, ter-se-ia a obrigação constitucional de indexação dos balanços das empresas, sem que tal fosse obrigatório para os demais contribuintes do imposto, as pessoas físicas que têm como base de cálculo os proventos. Tal situação dúplice importaria em afirmar que a Constituição estaria dando tratamento diferenciado para contribuintes. Por outro lado, esse argumento levaria a afirmar que a Constituição estaria a importar a incorporação da correção monetária à política econômica, que a Constituição estaria a impor a incorporação da correção monetária à política econômica. B, estaria impondo a proibição de regras de desindexação da economia. C, estaria proibindo a desmontagem de um sistema de reajustes automáticos, cujo efeito é a perpetuação da inflação. Sabe-se que não é o caso. Não há, disse Jobim, imposição constitucional de indexação da política monetária nem tributária. Não há, na questão tributária, qualquer obrigação constitucional de indexação dos balanços das empresas. E continuou ainda Nelson Jobim. Tanto o acórdão como o voto do ministro relator analisam a questão como se a expressão constitucional renda exigisse sempre a consideração da inflação na fixação do lucro tributável. Ambos pretendem que a Constituição tenha determinado a indexação das demonstrações financeiras das empresas para efeitos de apuração do lucro tributável. Como se viu, disse Jobim, o lucro tributável é um conceito legal, decorre de adições e deduções ao lucro líquido do exercício da empresa. Digo que convergente à manifestação de Nelson foi a de José Paulo Sepúlveda Pertence. Disse Pertence, estou e deixo explícito em que, não obstantes as considerações feitas sobre o mínimo de realidade exigível da regulação legal no campo de incidência dos diversos tributos, não há um direito constitucional à indexação real, nem nas relações privadas, nem nas relações de direito público, sejam elas tributárias ou de outra natureza. A questão é de direito monetário, disse Pertence, concluindo que, pois é ampla a liberdade de conformação do legislador para dar ou não eficácia jurídica ao fenômeno da perda do valor de compra da moeda. E digo que o Tribunal Pleno, quando do julgamento do recurso extraordinário 388.312, Minas Gerais, redatora para o acordo ministra Carmen Lúcia, também perfilhou a mesma orientação. Na ocasião, a ministra Ellen Grace afirmara: não há uma decisão política fundamental de indexação automática, ampla e de toda a economia, o que, aliás, seria descabido. É preciso ter critérios para a aplicação de correção monetária, sob pena de vir a contribuir para a perpetuação da cultura inflacionária, o que ocorreria no caso de uma indexação generalizada de todas as referências e obrigações monetárias. Digo que, no mesmo sentido, o julgado proferido no recurso extraordinário 149.944, o relator Ilmar Galvão, no qual se assentou inexistir direito adquirido a índice de correção monetária. Em verdade, a meu sentir,
os efeitos da inflação implicam redução ou aumento da carga tributária real, não integrando a estrutura da regra matriz, da incidência tributária e, consequentemente, não se projeta na relação jurídica tributária que corresponde ao dever de pagar imposto. Em virtude disso, não vislumbro, no caso, ter havido majoração de tributo, sem observância do princípio da legalidade ou mesmo da capacidade contributiva. Sobre os gravames verificados na carga tributária real, a ministra Ellen Grace, quando do julgamento do citado RE 388.312, já pontuava que a redução ou o aumento da carga tributária real, como simples efeito econômico do processo inflacionário, não implica a violação do 150.1 da Constituição. Com efeito, no que se refere ao fenômeno inflacionário, disse Ellen Grace, a inflação, note-se, não tem cunho normativo, constituindo, isto sim, circunstância de fato. Seu efeito na elevação eventual da carga tributária real, por si só, não pode ser equiparado ao aumento de tributo. Não pode, por si só, ser equiparado ao aumento de tributo, sem lei, para fins de invocação da garantia do artigo 150.1 da Constituição. Essa limitação constitucional impede que o ente político titular da competência tributária atue normativamente no sentido de aumentar tributo, senão mediante lei em sentido estrito. Refere-se, pois, inequivocamente ao aumento por força de inovação legislativa, configurando garantia de representatividade dos contribuintes. Continuou Ellen, é possível que ocorra a redução da carga tributária real ao longo do tempo, por exemplo, quando não haja previsão de atualização dos tributos fixos, daqueles com alíquotas específicas, valor nominal por unidade de medida, e ainda dos que tenham como base de cálculo plantas e valores, aqueles de tabelas como valor do metro quadrado por tipo de construção e localização, utilizado no caso do IPTU. Pode ocorrer, por outro lado, o aumento da carga tributária real, relativamente a tributos com alíquota progressiva, cujos patamares de referência permaneçam sem correção ao longo do tempo, como no caso ora em discussão, em que os valores definidores do enquadramento nas diversas alíquotas do imposto de renda permaneceram inalterados por vários anos, embora os rendimentos da maior parte dos contribuintes tenham sido reajustados. Mas a simples comparação, conclui Ellen, do ônus econômico real da tributação em determinado momento com aquele existente em anos anteriores não permite que se conclua no sentido de que a inflação tenha elevado a tributação a patamares que extrapolem a onerosidade possível do imposto sobre a renda, implicando violação essencial ao princípio da capacidade contributiva e a vedação do confisco. Concluo a citação de Ellen, naquele caso se referia ao reajuste ou não da tabela do imposto de renda. E digo que a Constituição não define com precisão, de forma acabada, os pressupostos de fato sobre os quais poderão recair os impostos. O texto constitucional limita-se a enunciar o núcleo significativo desses pressupostos de fato. Cabe à lei complementar a tarefa de definir os contornos do que seja renda e proventos de qualquer natureza, o que se deu com o artigo 43 do CTN. Assim sendo, como considerar que determinado índice de correção monetária ou mesmo deduções do lucro tributável, como brindes, doações, etc., estariam, em princípio, ofendendo o conteúdo semântico mínimo de renda. Na minha visão, não se equipara a majoração de tributo à alteração do critério legal para a indexação das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas, tal como fizeram as leis aqui em comento, de números 7.730 e 7.799, ambas de 1989. Por fim, é de se registrar a orientação da Corte pela impossibilidade
de o judiciário se substituir ao legislador ou ao executivo nas artes de legislar e de governar, respectivamente em matérias sujeitas ao juízo de conveniência e oportunidade. No também já citado RE 388-312, a Corte assentou não caber ao Poder Judiciário substituir-se ao Executivo ou ao Legislativo para fixar índices de correção monetária diversos daqueles fixados em lei. Segue trecho do voto da ministra Carmen Lúcia. Tenho que não cabe ao Poder Judiciário proceder à atualização pretendida conforme assentado em vários precedentes deste Supremo Tribunal Federal. Em efeito, o entendimento segundo o qual o Poder Judiciário não pode impor atualização monetária na ausência de previsão legal, nesse sentido, tem por fundamento o uso regular do poder estatal na organização da vida econômica e financeira do país, no espaço próprio das competências dos poderes executivo e legislativo. Continuou ministra Carmen. Permitir que o Poder Judiciário aplique correção monetária em tributo que a lei não o fez importa, em última análise, negar a possibilidade de implementação de políticas econômicas ativas, cuja realização, ensina nosso colega ministro Eros Grau, em trabalho doutrinário primoroso, constitui dever do Estado e direito reivindicável pela sociedade. Sua Excelência citou a fonte. Poucos temas, continuou e concluiu Sua Excelência, têm repercussão tão drástica na ordem econômico-financeira quanto o da correção monetária, motivo pelo qual a sua efetivação não prescinde de expressa previsão legal. Fecho a citação. E digo, nesse julgamento, a ministra Carmen Lúcia relembrou, inclusive, a afirmação do eminente ministro Pertence no julgamento do RE 201.465, já transcrito acima, quando se discutiu, dentre outras questões, a atualização monetária plena nas demonstrações financeiras das empresas privadas para fins tributários. Pois bem, a ministra Carmen Lúcia, mesmo reconhecendo que a tese do recorrente, naquele caso, ganharia importância em proporção direta com o transcurso do tempo sem a correção pretendida, reiterou seu entendimento nos seguintes termos. Entretanto, reitero que, a meu ver, não compete ao Poder Judiciário substituir-se aos poderes Executivo e Legislativo na análise do momento econômico e do índice da correção adequados para a retomada, ou mera aproximação do quadro estabelecido entre os contribuintes e a lei quando de sua edição, devendo essa omissão ficar sujeita apenas ao princípio da responsabilidade política. Responsabilidade política traduzido principalmente na aprovação ou rejeição dos atos de governo nos julgamentos ulteriores do eleitorado. Fecho a citação. A jurisprudência da Corte não pode ser desconsiderada. Em 10 de novembro de 2004, o Tribunal Pleno julgou o recurso extraordinário 201.415 Minas Gerais e, a partir daí, o STJ reviu sua jurisprudência, já pacificada lá, havia muito, passando a adotar o entendimento desta Corte sobre a matéria, especialmente quanto ao índice a ser adotado nos períodos base de 1989 a 1990. Vide alguns exemplos de julgados da Corte Superior. E cito alguns julgados daquela Corte que destacam alguns trechos de emendas que transcrevo na íntegra. Pacífico o entendimento de adoção do BTNF como fator de correção monetária nas demonstrações financeiras relativas aos períodos base de 1989 e 1990. Entendimento, veja como assentou o STJ, entendimento firmado em consonância com o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 201.465. Do ministro João Noronha, destaco, o plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário 201.465, declarou a constitucionalidade dos ditames previstos na Lei 8.291, reconhecendo que a ela não determinou a aplicação ao período base de 1990 da variação do IPC. Tão somente reconheceu os efeitos econômicos decorrente da variação de metodologia de cálculo da correção monetária. A devolução da parcela de correção monetária das demonstrações financeiras relativa ao período base de 1990, correspondente à diferença verificada entre as variações do Índice de Preços ao Consumidor, IPC, e a variação do BTN fiscal no ano base de 1990,
deve-se dar na forma determinada pelo artigo 3º, inciso 1, da Lei 8.291, recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Cito o número do RESP. E concluo, senhor presidente, de fato, como já demonstrado à saciedade, essa é a orientação que sobressai do quanto decidido no RE 201.465, no qual o plenário desta Corte assentou que a Lei do 8.291 em nenhum momento modificou a disciplina da base de cálculo do imposto de renda referente ao balanço de 1990, nem determinou a aplicação do período base de 90 da variação do IPC, mas tão somente reconheceu os efeitos econômicos decorrentes da metodologia de cálculo da correção monetária. O mesmo raciocínio, entendo eu, que o mesmo raciocínio se aplica ao período base aqui em discussão, que é o de 1989. Por isso, senhor presidente, diante do exposto, entendo que meu voto está ao encontro da orientação da Corte até então. É evidente que sempre pode haver modificação, mas o voto que trago, entendo que encontra-se firme na orientação da Corte. Portanto, eu voto pedindo todas as vênias aos bem fundamentados votos já proferidos, já foram várias sentadas de julgamento, pedindo toda a vênia, eu voto pelo não provimento deste RE e do RE que estamos julgando em conjunto. Qualidade de relator, né? Nós temos julgamento iniciado. E julgamento iniciado em 1º de fevereiro de 2001, quando houve um pedido de vista e resolveu-se, posteriormente, em 15 de março de 2006, resolveu-se renovar o julgamento. Seguiu-se, em maio de 2006, outro pedido de vista, mais um pedido de vista também em maio de 2006, e o último do ministro Dias Toffoli recentemente. Presidente, nós temos a controvérsia que envolve o próprio sistema constitucional tributário. Estamos aqui, presidente, a versar um imposto que é revelado pela própria nomenclatura, imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. Não cabe, de início, discutir-se se, para saber a base de cálculo do imposto, ou seja, um montante real a revelar a renda, a questão da atualização monetária, porque à época, com a inflação a pleno galope, alcançando 2 dígitos ao mês, era pacífico, não bastasse a premissa do imposto, a existência de um montante real. Era pacífica a atualização. E essa atualização, ela veio, não há a menor dúvida, com a medida provisória 32/89, impulsionando mais um dos planos milagrosos que os governos sempre entabularam, e alguns entabularam mais de um plano. Aqui nós estamos diante do Plano Verão, né? Essa medida provisória 32/89, ela versou um instituto consentâneo com a natureza constitucional do tributo, consentâneo com o Código Tributário Nacional, o artigo 44, no que versa a consideração como base de cálculo do montante real a revelar a renda. Mas o que houve na espécie, eu tive a oportunidade de consignar isso no voto escrito. Ao invés de atentar-se para um princípio muito caro à Justiça do Trabalho, um princípio muito caro à vida gregária,
que é o princípio da realidade, considerando-se a real inflação do período, partiu-se para o desconhecimento do que eu ressaltei ontem em discurso de posse no TSE, ou seja, o desconhecimento de que em direito o meio justifica o fim, não o fim é o meio, e que a realidade tem mais força do que a simples forma. Apontando-se que haveria a correção dos saldos das contas, ou melhor, se teria os saldos das contas sujeitas à correção monetária, o que está no artigo 30 da, então, lei resultante da conversão da medida provisória, Lei 7.730 de 89, apontou-se que, no caso, a conversão em número de BTN se faria tomando-se como base o valor da OTN, aqui está o passe de mágica, o valor da OTN de R$ 6,92. E mais do que isso, como também tive oportunidade de ressaltar no voto proferido, olvidando-se um princípio muito caro à vida democrática, que é o princípio, principalmente, no campo tributário, a sociedade não pode viver aos solavancos, sendo surpreendida o princípio da irretroatividade. Escamoteou-se, vamos falar com desassombro, a inflação do período. Por que escamoteou-se a inflação do período? E também documentei no voto lido, porque considerou-se a percentagem para encontrar-se o valor da OTN de 44,49%, quando, para o período, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão que eu tenho como oficial, revelou uma inflação de 70%. A diferença não é pequena. De 70,28%. Ante esse contexto, concluir, presidente, considerada até a ordem natural das coisas, o significado dos institutos, das expressões e vocábulos que se teria criado na fúria arrecadadora, na tentativa de combater a qualquer custo o mal maior que assolava o país, a inflação, acabou-se por se criar um lucro fictício, alcançando-se o patrimônio dos contribuintes, olvidando-se princípios muito caros ao sistema tributário constitucional, que é o princípio da irretroatividade, da isonomia e da capacidade contributiva. Por isso é que, citando um precedente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no julgamento do recurso 94.0101056.0 Minas Gerais, concluir pelo provimento do recurso, para, no processo, trazer pela primeira vez uma decisão afinada com a Carta da República, não, para simplesmente proclamar que nem sempre a decisão subsequente à do juízo é a mais acertada, mais consentânea com a ordem jurídica para restabelecer o entendimento do juízo. Presidente, se não houver a consideração dessas premissas constitucionais, se não houver a consideração da realidade de imposto sobre a renda, não se tratará. E volto a repetir,
Não se coloca em dúvida até mesmo presente o dispositivo que a Fazenda tem como a reger a matéria, já coloco em segundo plano, né? Não que eu concorde com essa colocação. A Carta da República, no que versa e revela os parâmetros do tributo, ao considerá-lo em termos de imposto sobre a renda, né? Se partirmos para o desconhecimento, nós vamos assentar que do imposto sobre a renda não se trata, mas sim, não sei se seria um empréstimo compulsório, porque o empréstimo pressupõe devolução, e aqui não haveria sequer devolução do empréstimo compulsório, né? Mas se trata de uma apropriação indevida, surpreendendo o contribuinte, porque foi no ano subsequente, ao da apuração dos valores, né, uma apropriação indevida do patrimônio privado. Reitero, presidente, o voto que proferi e busquei não lê-lo nesta assentada para não cansar os colegas, e digo que em jogo se faz, não simplesmente o passado, né, mas o próprio futuro, em que se tem, portanto, algo que, sob a minha ótica e com a vênia do ministro Dias Toffoli, sob a minha ótica, despreza, e despreza fundamentalmente o sistema tributário consagrado em termos de figurino pela Constituição Federal. Concluo o voto, né, conhecendo do pedido formulado no extraordinário e acolhendo para, reformando o acordo formalizado na origem, reconhecer a recorrente o direito à correção monetária, proclamado por lei, proclamado pelo Código Tributário Nacional, implícito na natureza do tributo presente, a inflação do período nos termos da legislação revogada pelo milagroso, e não se mostrou milagroso em termos de consequências, Plano Verão, conforme, aliás, veio a ser consagrado em diversos pronunciamentos concernentes à caderneta de poupança, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e a empréstimos feitos a mutuários, porque, quanto aos empréstimos, aí sim, aí se potencializou, né, realmente a incidência do índice concernente à própria inflação. Com isso, fica restabelecido, disse no meu voto, o entendimento, envolver-se no outro recurso a situação idêntica, o entendimento sufragado pelo juiz na sentença de folha 97 a 101, inclusive quanto aos ônus da sucumbência, e declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 30 da Lei 7.730, de 89, e do artigo 30 da Lei 7.799, de 10 de julho de 1989. É o voto, presidente, que reafirmo em verdadeira profissão de fé quanto à necessidade de o guardião maior da Carta da República, que é o Supremo, buscar a concretude dessa mesma carta, que é uma carta que implica segurança jurídica para os cidadãos em geral. Pois não? Todas as considerações do voto vista do ministro Dias Toffoli, eu gostaria de esclarecer a essa Corte que em nenhum momento foi pedido na ação por nós promovida que a Corte fixasse índice de correção monetária. O índice foi fixado pelo IBGE, é o índice de 70,28 mencionado pelo ministro relator, e o que se pede é que se impeça a revogação a posteriori
deste índice, quando a Lei 7.730 entrou em vigor em 16 de janeiro de 1989, já havia ocorrido a aferição do índice pelo órgão competente, que era o IBGE. Muito obrigado. Senhor presidente, não há o que identificar no voto, está bem claro pela própria manifestação feita da tribuna. Ministro Barroso. Presidente, eu trouxe um curto voto escrito em 2 parágrafos que vou ler. A incidência da correção monetária sobre os balanços destinava-se a compensar as perdas inflacionárias do período, evitando-se a majoração artificial da tributação sobre a renda estabelecida pela legislação pertinente. Esse propósito, de resto intuitivo, restou reconhecido expressamente pelo artigo 3º da Lei 7799 de 89, tal como destacado no voto do relator, ministro Marco Aurélio. Nesse contexto, o desencontro substancial entre o índice estabelecido pelo legislador e a inflação apurada no período acaba produzindo, no mundo real, um aumento velado e retroativo sobre a carga tributária incidente sobre a renda dos recorrentes no período. Como se sabe, a Constituição instituiu um conjunto relevante de limitações ao poder de tributar. Tais garantias destinam-se a produzir um resultado substancial, não sendo razoável que possam ser contornadas pela manipulação arbitrária de dados da realidade. E aqui faço uma observação. Eu entendo o ponto de vista do ministro Toffoli quando ele afirma que o contribuinte não tem um direito genérico à manutenção de um determinado valor real e, portanto, por exemplo, uma correção de tabela. Mas se o legislador, como é o caso, manda fazer a correção por um índice, e este índice tem uma defasagem constatada, o resultado, a meu ver, é aumentar artificialmente a base. De modo que, com essas considerações, eu acompanho o voto do ministro Marco Aurélio com a ressalva feita pelo ministro Henrique Ricardo Lewandowski, sendo a definição do índice aplicável uma premissa de fato, segundo a própria lógica do voto condutor, parece mais adequado e prudente que o tribunal limite-se a acolher a tese, determinando a incidência dos índices oficiais vigentes à época. E aí eu observo, eu não participei dessa fase do julgamento. Pois não. Adiro a colocação. Quem sou eu para imaginar e pensar índice? É que, de início, eu tomei o índice do IBGE como um índice oficial, mas não tenho dificuldade em marchar no sentido de deixar para a liquidação, se for o caso, né, a apuração do índice oficial e que, portanto, tenha refletido a inflação do período. Isso. E tanto melhor. 44, É que o ministro Lewandowski observou no voto dele que os 70,28 apurados pelo IBGE corresponderia a um período superior a um mês, corresponderia a 51 dias. De modo que eu acho que não cabe a nós, nessa altura, enveredar por esse caminho. De modo que eu, e ainda mais com o reajuste do ministro Marco Aurélio para a minha honra, aí eu acompanho o ministro Lewandowski. E faço um último comentário, presidente. Não, e Vossa Excelência passa a me acompanhar. Eu acompanho Vossa Excelência. A recíproca é verdadeira. É isso. Sempre que possível. E eu não gostaria de deixar passar em branco as observações, 2 observações feitas pelo eminente ministro Eros Grau no seu voto vista, quando ele se manifestou pelo não conhecimento dos recursos. E acho importante esclarecer a especificidade desse caso. É que não me parece correta a percepção de Sua Excelência de que a discussão aqui seria infraconstitucional. O que está em análise
é a validade das leis que instituem correção a menor. E, neste caso particular, a meu ver, violando limitações constitucionais ao poder de tributar. E tampouco acho que tenha havido invasão da esfera do poder legislativo, porque o judiciário não está fixando um índice ou escolhendo um índice. O judiciário vai adotar o índice que foi apurado pelo órgão técnico reconhecido, no caso específico, o IBGE. De modo que, com essas considerações, presidente, eu acompanho o voto do ministro Marco Aurélio no sentido de dar provimento ao recurso, deixando, no entanto, a fixação específica do índice para as instâncias inferiores. É como voto. Ministro Teori Zavascki não vota nesse caso, mas o ministro Luiz Fux, caso superada a preliminar, Vossa Excelência tem voto. Exato, senhor presidente. Eu já tive a oportunidade de votar recurso, se não me engano, repetitivo, lá na primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. E lá naquela oportunidade, nós assentamos duas premissas que influem diretamente nesse resultado e diversas outras questões relativas ao direito tributário. Quando não há prima facie uma violação constitucional, o Poder Judiciário deve ser deferente ao Poder Legislativo naquilo que ele considera adequado sob o ângulo tributário. Então, é absolutamente excepcional essa nossa proposta de cálculo de valores reais, quando, na verdade, há determinadas ficções admitidas, por exemplo, pelo direito tributário. Assim, por exemplo, o direito tributário admite imposto sobre tributo sobre tributo. Isso é uma questão legal. Então, o princípio da legalidade tributária tem uma influência notável. E, naquela oportunidade, nós assentamos e ainda não conseguimos despir dessa convicção de que não há, no artigo 153, inciso 3º da Constituição Federal, um conceito constitucional de renda do qual decorra a necessidade de correção monetária dos balanços patrimoniais. Inclusive, isso restou claríssimo no recurso extraordinário 844 da relatoria do ministro Celso Mello, que aí já invade a segunda premissa, quer dizer, como não há um conceito constitucional de renda real, não cabe ao Poder Judiciário deferir correção monetária onde a lei não o fez, sob pena de substituir-se o legislador em matéria de sua competência. E o ministro Celso Mello deixou clara essa premissa no julgamento do recurso extraordinário 200.844, ao assentar que não se revela lícito ao Poder Judiciário atuar na anômala condição de legislador positivo, para, em assim agindo, proceder à substituição de um fator de indexação definido em lei por outro resultante de determinação judicial. Eu tenho inúmeros precedentes aqui, inclusive foram citados pelo ministro Dias Toffoli, e, por essa razão, senhor presidente, eu peço vênia para acompanhar a divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli. Dias Toffoli. De mérito. A ministra Carmen. O Eros votava pelo não conhecimento, mas vencido na preliminar, estou acompanhando o mérito. Quanto à preliminar de conhecimento, eu conheço do recurso. Este me parece um recurso mais difícil, porque ele tem um dado real e um dado formal legal, que é o que foi enfatizado pelo ministro Dias Toffoli no início do seu voto e também agora, mais brevemente, pelo ministro Barroso. Entretanto, eu vou pedir vênia ao ministro relator para, aliás, eu vou pedir vista da divergência para dar provimento ao recurso extraordinário com a alteração relativa ao reajuste, porque a minha dificuldade maior aqui, até em virtude da nossa jurisprudência, que foi amplamente citada, era exatamente no sentido de nós nos substituirmos a um dado legal formal, que era a fixação do índice. Entretanto, considerando este reajuste feito, eu estou juntando votos, senhor presidente, e estou acompanhando o relator com as vênias da divergência, exatamente com o reajuste feito, que era a minha maior dificuldade, é como voto, e junto voto. Ministro Gilmar Mendes.
debate já está colocado e as dificuldades foram demonstradas nas duas posições aqui defendidas quanto ao provimento ou não provimento do recurso. Felizmente, cuida-se de um assunto que já remonta aí a décadas passadas, porque certamente afirmar um direito à correção monetária, especialmente dada a precisão que essa afirmação pode envolver, contém também riscos inflacionários, né? Nós sabemos que países de economia estável, eles têm inflação. Não obstante, não têm mecanismos constantes de correção, né? Fazem reajustes e adaptações ao longo do tempo. Então, não há nenhuma anormalidade ou anomalia, em princípio, no fato de o legislador adotar determinados critérios e, às vezes, até fazer prognóstico de uma matéria extremamente complexa, como é essa do imposto de renda das pessoas jurídicas, em que o critério é apenas inicial para depois, então, se fazerem as deduções. Então, a mim me parece que esse ponto foi ressaltado no voto do ministro Dias Toffoli agora e também do ministro Fux. Aqui me parece que esse valor, que muitas vezes se levanta quanto à valoração ou à necessidade de respeito à vontade do legislador, se coloca de maneira pronunciada. E as dificuldades estão inerentes a esse processo quando o ministro Barroso agora aponta para a necessidade de se fazer um ajuste quanto ao índice, o que também, e sobretudo, o que não elide todas as dificuldades, porque transferir para o juiz da execução ou a liquidação essa fixação, certamente ou muito provavelmente vai permitir a renovação dessa demanda. Mas já a dificuldade apontada quanto à correção do índice, se envolveu mais dias ou menos do que aqueles que deveriam caber no período, mostra que nós estamos diante de uma tarefa bastante difícil para o Supremo. De modo que eu, pedindo vênia e considerando realmente os bem fundamentados votos, eu vou acompanhar a divergência aberta agora, a partir do voto do ministro Dias Toffoli no desprovimento do recurso. Ministro Celso. Senhor presidente, eu peço vênia para primeiro conhecer do recurso extraordinário. Entendo que o eminente relator bem destacou a hipótese, ora versada nesses autos, em que se reclama a formulação de um juízo de inconstitucionalidade das normas legais postas em confronto, de tal maneira que se estabelece uma relação de exame direto de tais textos normativos inscritos em lei com a própria Constituição da República, não havendo, portanto, uma hipótese caracterizadora de ofensa meramente reflexa ou por via oblíqua, uma vez que não se impõe, neste processo de indagação constitucional, a análise prévia, o confronto prévio de dada pretensão em face da legislação para, a partir daí, inferir-se um juízo de inconstitucionalidade. Na verdade, o juízo de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade
emana diretamente do confronto entre os textos normativos em questão de um lado e a lei fundamental do Estado de outro. Também, senhor presidente, o eminente ministro Marco Aurélio deixou claro que há uma situação de colidência com o texto da Constituição, especialmente se considerarmos o núcleo semântico constante do texto constitucional, que se refere à expressão rendas. Rendas. É claro, esse é um termo indeterminado. É um termo indeterminado, mas em torno do qual se tem elaborado uma formulação conceitual em ordem a impedir precisamente que a União Federal, abusando do seu poder de legislar, culmine por impor tributação sobre aquilo que renda efetivamente não é. Então, a questão que se coloca é saber se as regras inscritas no parágrafo 1º do artigo 30 da Lei 7.730 de 89 e no artigo 30 da Lei 7799 de 89, se essas regras, se esses textos normativos infringiram ou não esse núcleo semântico, renda, constante do próprio texto da Constituição. Aqui há, digamos, uma ampla discussão em torno da noção de renda na Constituição e o que se mostra importante, tal como destaca o eminente professor Ricardo Lobo Torres, o que não se puder definir como renda, dentro do conceito amplo, que a entende como acréscimo do patrimônio em determinado lapso temporal, não poderá claramente constituir, de modo legítimo, de maneira constitucional, fato gerador dessa espécie tributária, ainda que o eleja o próprio legislador. Portanto, o legislador não pode manipular arbitrariamente esses conceitos para, a partir daí, impor tributações sempre gravosas fora dos lineamentos traçados pela Constituição. Há uma passagem importante, interessante, tanto do voto do ministro Marco Aurélio como do ministro Peluso, quando este último destaca que se buscou, no caso, o mesmo resultado, que seria aquele decorrente da própria majoração do tributo incidente sobre a renda, mas por via tortuosa e por meio dissimulado, mediante manipulação, precisamente, do Instituto da Correção Monetária, não é? Das demonstrações financeiras. Há uma passagem desse último voto que diz que corrigir monetariamente os balanços empresariais tinha por função atenuar os impactos negativos da inflação, que conduz à formação de lucros fictícios e à inevitável imposição de tributo sobre valores diversos da renda real. E destaca-se uma passagem muito significativa de um estudo em torno dos efeitos do processo inflacionário sobre a tributação da renda. Um estudo realizado pelo eminente advogado, professor Arnoldo Wald, e também por Mário Henrique Simonsen e Julian Chassel. A questão concerne ao problema da tributação dos lucros ilusórios. E, precisamente, nessa perspectiva, o poder público não pode, a partir dessa verdadeira deturpação do Instituto da Correção Monetária, estabelecer a tributabilidade
mediante imposto de renda de determinados valores que resultam dessa correção monetária supostamente destinada a ser neutralizada em face do processo de inflação. E dizem eles que a inflação é uma fonte perene de ilusões de rentabilidade, porque o lucro real auferido pelas empresas quase sempre fica muito aquém daquilo que se lê nos balanços que são publicados. Trata-se de ganhos ilusórios, uma vez que a sua reinversão nada acrescenta ao patrimônio real das empresas. E às ilusões do lucro costumava superpor-se ainda uma ilusão aritmética de rentabilidade em relação ao capital. Dividia-se um lucro expresso em moeda de poder aquisitivo presente por um capital registrado em moeda passada, inflando-se em consequência o quociente pela subavaliação dos ativos. Tratando os lucros ilusórios como se fossem lucros reais, o imposto de renda transformou-se num injusto fator de descapitalização das próprias empresas. Esse estudo revela alguns dados importantes que permitem entender o sentido e o alcance da própria pretensão que foi deduzida pela empresa contribuinte, quando precisamente busca demonstrar a inconstitucionalidade do comportamento normativo da União Federal a respeito do tema que ora se examina. O fato, senhor presidente, é que as razões que aqui já foram tão bem expostas no voto do eminente ministro relator, no voto do eminente ministro César Peluso e, posteriormente, em posições reafirmadas pelo ministro Lewandowski e também pelo eminente ministro Barroso, nesta assentada, isso revela que é procedente este juízo, este reclamado, este pretendido juízo de inconstitucionalidade. Mas também, embora conhecendo e dando provimento ao recurso extraordinário, eu entendo que, da parte dispositiva, talvez deva constar a observação que o eminente ministro Ricardo Lewandowski, em assentada anterior, deixou consignado e que foi posto em destaque agora no voto do eminente ministro. Pois não. Declaração da inconstitucionalidade do dispositivo que foi observado pela Fazenda, se restabelece a legislação anterior quanto à correção. E essa legislação anterior remete ao índice oficial de inflação. Portanto, não estamos, por isso na verdade, é que eu reajustei meu voto para explicitar, porque eu citei o IBGE apenas para apontar o descompasso que se teria no índice considerado e o índice que o IBGE apontou como do período. Ou seja, esse juízo não foi para fixar realmente uma diferença exata. Né? Este juízo de inconstitucionalidade, na verdade, por envolver uma competência de exclusão exercida pelo Supremo Tribunal Federal, quer dizer, mostra-se impregnado dessa eficácia repristinatória, quer dizer, restabelece-se a eficácia das normas que teriam sido derrogadas pelas regras legais agora declaradas inconstitucionais. Então, Vossa Excelência aderiu a essa pequena observação, mas considerados esses fundamentos. Sem dúvida alguma. A consideração da realidade em termos de inflação e inflação revelada por índice oficial. Tá certo. Pois não. Então, senhor presidente, eu peço vênia para, conhecendo do presente recurso extraordinário, dar-lhe provimento nesses termos. Senhor presidente, pois não, ministra Rosa. É porque eu acompanhei na assentada anterior o voto do eminente relator
que eu entendi assim lançado na sua parte dispositiva. Para conhecer, dar provimento, reconhecendo a recorrente o direito à correção monetária, considerada a inflação nos termos da legislação revogada pelo chamado Plano Verão. É isso? É exatamente isso. Porque eu, com todo respeito, entendo correto o índice que remetia ao índice oficial. Nada impede que, eventualmente, se chegue a um outro índice, mas seria exatamente esse. O ministro César Peluso, inclusive no voto que, na oportunidade, proferiu, ele fez todo um estudo e toda uma série de fundamentos, tanto é que eu não pedi vista, porque tinha aquela compreensão, mas já estava expressa, do meu ponto de vista, com tanta clareza, que eu não precisei pedir vista e acompanhei integralmente, porque havia esse aspecto que era muito relevante, se traduzia ou não a inflação do período. Então, se é assim, eu vou manter o meu voto acompanhando integralmente o eminente relator. Obrigada, presidente. O julgamento praticamente já praticamente não, já está definido, mas só uma lembrança para ficar aí como um obter dictum. O mesmo índice que corrige as demonstrações financeiras, são demonstrações tanto de receitas quanto de despesas. Então, vejam que aqui apenas as empresas superavitárias que terão um benefício. Como ficarão aquelas deficitárias com esse novo índice? Só uma questão que coloco à reflexão. Eu, a exemplo dos ministros ministro Eros Grau, fiquei vencido na preliminar de conhecimento. No mérito, eu acompanho o voto do relator. Eu também entendo que a troca do índice de correção monetária, né, neste caso, não seguiu nenhuma linha econômica precisa e muito menos fundamentada. Houve uma troca arbitrária de índices, uma vez que se alterou o período de coleta de dados numa época de inflação elevadíssima e descontrolada, uma época de extrema especulação financeira e de insuficiência de meios de intervenção no domínio econômico e de controle, tampouco de controle do sistema financeiro. De maneira que eu também acompanho o eminente relator e proclamo o resultado. Preliminarmente, o tribunal conheceu do recurso, vencidos os ministros Eros Grau e o presidente, Joaquim Barbosa, e, no mérito, o tribunal deu provimento ao recurso extraordinário nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e Gilmar Mendes. Vamos prosseguir no tema que encetáramos há pouco, tema similar. Com sustentação oral, chamo os recursos extraordinários. Primeiro, o número 215.811, recorrente Madepar Indústria e Comércio de Madeiras Limitada, recorrido União Federal. E o recurso extraordinário número 221.142, que tem como recorrente a Beralve Clorosul S.A., Indústria e Comércio, e recorrido à União Federal. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, farei a leitura do relatório e voto do extraordinário de mais baixa numeração, que é o 215, né, a 811. Ambos extraordinários atacam decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Digo que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou a acolhida a pedido formulado em apelação, sufragando tese assim sintetizada
na ementa do acórdão de folha 135 a 140. Tributário, correção monetária, demonstrações financeiras, OTN de janeiro de 89, IPC de 70,28%, Lei 7.730 de 89 e 7.799 de 89. Inexiste direito adquirido a determinado índice de correção monetária, pois a alteração do critério legal decorre de normas de direito financeiro, em que a incidência é imediata, não se sujeitando aos princípios gerais tributários. Carecendo de base legal a adoção de indexador que reflita a inflação real, afasta-se a correção de OTN de janeiro de 1989 pelo percentual de 70,28%. Sobreveio, presidente, nesse caso que estou a relatar, a protocolação de embargos de declaração, ao fim desprovidos pelo colegiado ao fundamento de que, decorrendo a correção monetária das demonstrações financeiras de normas de direito financeiro, não incorre em omissão, e estou transcrevendo, o acórdão que não aprecia as inconstitucionalidades apontadas. No extraordinário, interposto com a alegada base na linha A do permissivo constitucional, articula-se com a configuração de ofensa aos artigos 5º, cabeça, e inciso 36, 150, inciso 2 e 3, a linha A da Carta Política da República. De outro modo, insiste-se na desarmonia do artigo 30 da Lei 7.799, com o diploma maior, por olvidar os princípios da igualdade, da capacidade tributiva. Nós apreciamos a matéria pouco. Da irretroatividade das leis, bem como direito adquirido. Sustenta-se que a referida lei foi publicada no Diário de 11 de julho de 89, não podendo, portanto, retroagir a janeiro daquele ano, até porque o fato gerador do imposto de renda abrange um determinado período de tempo, e uma vez iniciado o período, nenhuma lei posterior poderá influir na obrigação. Alude-se ao direito adquirido do contribuinte de apurar os seus lucros reais e o tributo sobre ele incidente de acordo com a legislação vigente no dia em que iniciado o período base, no caso 1º de janeiro de 89, e a obrigação de aferir-se a inflação de forma igual para todos, procedimento de resto obstado mediante o citado preceito legal, que implicou a alteração do lucro real dos contribuintes, gerando aumento fictício. A Fazenda apresentou as contrarrazões de folha 186 a 188, mencionando precedentes jurisprudenciais nos quais ficou assentada a constitucionalidade do artigo 30 da Lei 7.799 de 89. Defende a possibilidade de serem fixados, aspas, índices de correção monetária diferenciados para atender à diversidade de situações e de condições reais que caracterizam uma dada conjuntura econômico-financeira. O juízo de admissibilidade ressaltou a relevância da matéria. O especial, simultaneamente interposto, teve o trânsito obstaculizado pela decisão de folha 190, seguindo-se a interposição de agravo ao qual o Superior Tribunal de Justiça negou a acolhida, e a Procuradoria emitiu o parecer de folha, preconizando não provimento do recurso ao relatório. Pela recorrente Beralve Clorosul S.A. Indústria e Comércio, falará o doutor André Martins de Andrade. Em homenagem à decisão já tomada pela Corte em caso semelhante, estamos abrindo mão da sustentação. Muito obrigado. A procuradora da Fazenda também, não é? Louvável gesto dos
que a questão foi amplamente discutida pelo plenário. Eu queria consignar um voto de louvor por esse gesto. Presidente, pressupostos gerais de recorribilidade atendidos. Não vou também, até em homenagem aos presentes, ler a catilinária respectiva. Em primeiro lugar, atente-se para a base em si do tributo. Trata-se da renda da pessoa jurídica, ainda que em jogo contribuição social incidente sobre o lucro, o imposto sobre o lucro líquido e o adicional do imposto de renda estadual, que esta Corte veio a declarar inexigível por falta de regulamentação da Carta da República. Portanto, todo o raciocínio a ser desenvolvido há de ter presente a proclamação do sempre lembrado Pontes de Miranda: onde não há renda, não é concebível imposto de renda, tratado de direito privado. Pois bem, ante a natureza, a razão de ser do tributo, o legislador valeu-se de mecanismo para afastar as consequências sob o ângulo da efetividade da inflação, dispondo sobre a elaboração do balanço patrimonial. E aí, conforme a Lei 7.799 de 89, previu a incidência da correção monetária. Eu transcrevo as alíneas e digo: previu mais o registro em conta especial das contrapartidas dos ajustes de correção monetária e a dedução como encargo do período base do saldo da conta, se devedor, e o acréscimo ao lucro real do saldo da conta, caso credor. Toda a disciplina fez-se objetivando, repita-se, afastar a repercussão da inflação do período que, desconsiderada, viria a apresentar resultados desmedidos, discrepantes, a mais não poder, da realidade, levando à cobrança de tributos não sobre a renda em si, mas sobre o próprio patrimônio. Aliás, o artigo 3º da 7.799 de 89 mostrou-se pedagógico ao dispor que a correção monetária das demonstrações financeiras tem por objetivo expressar em valores reais os elementos patrimoniais e a base de cálculo do imposto de renda. Pois bem, em que pese a expressão exata, nesse preceito do objetivo colimado, o legislador veio a abandoná-lo ao prever no artigo 30 a consideração de fator de indexação, a OTN, em valor que implicou desprezo à inflação de janeiro de 89 e, o que é pior, de forma retroativa. Aí chegou aquele 6,92 que nós já versamos anteriormente. Eu prossigo, presidente, no voto, que é um voto estruturado, transcrevo o artigo 30, que acabamos de declarar inconstitucional, Vou adiante para abordar o que se contém no 145, principalmente parágrafo 1º da Constituição Federal, quanto à capacidade contributiva. Prossigo, cito o Código Tributário Nacional, no que revela a base de cálculo do imposto como sendo o montante real, a renda, portanto, e concluo, pelas razões supra, com esse do pedido formulado neste extraordinário, o acolho para, reformando o acordo proferido pela Corte de Origem, conceder a segurança, reconhecendo a recorrente o direito à correção monetária considerada a inflação do período nos termos da legislação revogada pelo chamado Plano Veral, conforme, aliás, veio a ser consagrado em diversos pronunciamentos. Estou repetindo aqui o fecho do voto anterior, concernentes à caderneta de poupança, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e a empréstimos feitos a mutuários. Com isso, assento a inconstitucionalidade dos dispositivos também versados nos processos anteriores. É como voto, ou seja, a situação jurídica repete o caso pretérito já apreciado pelo colegiado. Sim. Ministro Barroso. Presidente, eu voto também acompanhando o relator na mesma linha que votara anteriormente, com a mesmíssima ressalva que diz respeito ao índice da correção.
Neste caso, se não estou enganado, ele vem da origem com aquela correção de 70 e tal % destacada pelo ministro Lewandowski, de modo que a minha posição seria no sentido de dar provimento parcial ao recurso para determinar a aplicação do índice correto, mas sem me comprometer com ele nessa instância. Sim. Ministro Teori. Senhor presidente, a inconstitucionalidade dos dois dispositivos já foi declarada no julgamento anterior. E o que se declarou inconstitucional, ao que pude perceber, foi o parágrafo 1º do artigo 30 da Lei 7.730 e o artigo 30 da Lei 7.799. Os dois dispositivos tratam do índice a ser aplicado na correção monetária de demonstrações financeiras. Evidentemente, quando se trata de demonstração financeira, o mesmo índice que se aplica à receita se aplica à despesa, de modo que essa declaração de inconstitucionalidade certamente vai favorecer as empresas com maior ganho, como ressaltou o ministro Dias Toffoli, vai prejudicar as empresas com menor ganhos e eventualmente as deficitárias, que talvez tenham, em consequência disso, a elevação de uma carga tributária que não tinham antes. Então, isso é preciso deixar bem claro. Em segundo lugar, declarada a inconstitucionalidade de um preceito normativo, se restaura a legislação anterior. Então, me parece que está fora de cogitação imaginar a hipótese de deixar para o juiz da execução estabelecer um índice inflacionário. Declarada a inconstitucionalidade de um preceito normativo, se restaura o índice legal das demonstrações financeiras existentes na legislação anterior. Com essas observações, ressalvando meu ponto de vista, que seria em sentido contrário, com base em precedentes já até referidos pelo ministro Fux, do STJ, eu vou acompanhar o relator com essas observações. Ministra Rosa. O relator, Excelência. Ministro Fux. Senhor presidente, vencido no mérito da questão anterior, me submeto à posição do colegiado e acompanho o relator. Ministro Dias Toffoli. Ressalvando o ponto de vista pessoal que restou vencido agora há pouco, eu acompanho o relator com as mesmas considerações feitas agora também pelo ministro Teori. Ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, eu mantenho o mesmo entendimento que adotei no caso anterior e acompanho o relator. Ministro Lewandowski. Senhor presidente, eu também mantenho o mesmo entendimento que já externei anteriormente. Entendo que não cabe ao Supremo Tribunal Federal, neste momento e neste julgamento, definir o índice, ainda que declarada inconstitucional a presente lei, se possa eventualmente cogitar da restauração da anterior. Mas como não temos elementos nos autos para afirmar com certeza qual é a lei prevalecente, eu acompanho o ponto de vista, agora reforçado pelo convencimento do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de se afirmar que o índice deverá ser apurado no caso concreto. É o índice real apurado oficialmente. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, me parece que aqui já se falou, em função da declaração de inconstitucionalidade, que o índice há de ser aquele, o ministro Teori acaba de dizer, resultante da repristinação da lei que teria sido revogada, não fosse a declaração de inconstitucionalidade. É disso que... A dúvida surgiu porque no voto pretérito, como também nesse, eu mencionei o índice do IBGE.
e nós não podemos afirmar peremptoriamente que esse seja o índice oficial tomado à época. Não, Agora, o modelo de correção será o modelo... Vossa Excelência está confirmando aquela ótica que eu já tinha exteriorizado também, agora foi ressaltada pelo ministro Eurico Zavascki, com a declaração de inconstitucionalidade se restabelece, né, a normativa pretérita. Né, sobre Isso. Bom, e eu também, no mérito, fiquei vencido, mas agora também me curvo à decisão do colegiado e me manifesto no sentido do relator. Ministro Celso de Mello. Também, senhor presidente, eu tendo em vista o julgamento anterior, eu acompanho o eminente ministro relator, observando que a eficácia repristinatória decorrente da declaração incidental de inconstitucionalidade faz com que se restaure a própria eficácia das regras legais que teriam sido afetadas pelas normas agora reconhecidas como inconstitucionais. Bom, eu mantenho-me fiel ao voto que proferi há pouco e acompanho o relator. Proclamo o resultado. Recursos extraordinários, né, são 2, providos, decisões unânimes. Suspendo a sessão.